Hoje eu vou entrevistar a doutora Isabela de Abreu. Ela é formada em medicina pela Universidade Federal de Juiz de Fora, fez residência na FEMIG em Belo Horizonte e tem mestrado em psiquiatria geriátrica pela USP. Ela atualmente atua na área de psiquiatria geriátrica pela UT Southwestern em Dallas, onde ela fez o seu fellowship, né, que é a residência. O foco atual, agora da prática dela é em demência, depressão e na área acadêmica, educando estudantes de medicina e os residentes de psiquiatria geriátrica. Doutora Isabela, bem-vinda ao Brazilian Mindset. Simone, muito obrigada. É um prazer estar aqui. Eu estou muito lisonjeada. Muito obrigada por essa oportunidade. Puxa, também estou super animada de conhecer um pouco mais da sua história hoje. Então, conta um pouquinho para a gente, como que você veio para os Estados Unidos e se tornou uma médica psiquiatra aqui. Tá bom, vamos lá. Eu acho assim, antes de tudo, é importante enfatizar que eu acho que cada história é uma história, né? Mas não menos importante, porque cada um de nós tem um objetivo e tem vários contratempos na vida, né? Então, tem pessoas que vêm para cá e têm que trabalhar e estudar, tem pessoas que vêm para cá sem respaldo algum, de familiares e tudo mais. Então, assim, isso tudo acho que pode afetar como que as coisas vão acontecendo na sua vida. E eu penso muito na questão do efeito borboleta, né? Aquele filme acho que foi em 2004, com o Ashton Eu lembro. Kutcher. Isso, que fala sobre essa coisa mesmo de coisas pequenas que vão acontecendo na nossa vida e que de repente vão gerar enormes mudanças, né? Que causando um certo caos, né? Na verdade, foi mais ou menos assim que aconteceu comigo, porque quando eu tinha 14 anos, foi morar uma americana na casa dos meus pais, e por intercâmbio, através desse contato, na verdade, as famílias ficaram muito amigas e eu vim passar um período aqui na casa dos pais dela. E foi nessa época que eu conheci o meu marido. Eu tinha 15 anos e ele tinha 17. Mas a vida nos separou. Eu fiz minha faculdade no Brasil, eu fiz minha residência, né, como você falou aí, tinha minha vidinha bem organizada em Belo Horizonte, e fazia o meu mestrado em São Paulo, estava bem feliz e contente assim com o que eu tinha, né? E aí, num processo de congresso com um grupo que eu trabalhava de memória lá na faculdade da USP, nós viemos para um congresso, né? Aí eu me reconectei com esses amigos e, consequentemente, com o meu marido. E isso foi em 2008. E aí, então, veio o caos, né? Que foi a decisão de mudar para os Estados Unidos. Mas eu não sabia como que era o processo de validar o diploma aqui. Eu não tinha a menor ideia, porque tem muita gente que vem com esse processo, mas durante a faculdade eles já estão antenados, assim, o que que eles têm que fazer. Então, eu acho que dá uma acelerada no processo, otimiza o seu tempo. Eu não sabia absolutamente de nada. E então, quando eu vim, foi assim. Eu tive que me redescobrir, abrir mão de várias coisas, né? E decidi que era aquilo mesmo que eu queria fazer, que eu queria continuar com a carreira de psiquiatra. Porque tem muita gente que vem para cá e se descobre de outras formas, né? Atua em outras áreas ou até na mesma área da saúde, mas fazendo outras coisas. Então, foi mais ou menos assim que se deu o processo da mudança. Eu admiro muito quem vem para cá sem respaldo, assim, porque é uma mudança, você tem que abrir mão de muitas coisas. E como que foi essa transição para você, esse processo de fazer a validação aqui? Tive que me reconectar com várias pessoas, descobrir como é que as coisas funcionavam, perguntar bastante, e tem muitos grupos pelo Facebook que você consegue essas informações, tem muita gente boa disposta a te ajudar. Então, no meu caso,
Eu achei assim que foi muito difícil porque tinha a barreira da língua, tinha que passar por todo esse processo burocrático, né? Que é assim, é bem chatinho mesmo, de reconhecer o diploma e reaprender a fazer as provas, porque essas provas que você tem que fazer, elas são muito longas e que os estudantes de medicina aqui, eles vão aprendendo ao longo da faculdade. E no caso, eu não tinha a menor ideia onde que passava isso e eu tive que reaprender. Então, existem cursinhos aqui que você pode fazer, Hum. e igual tem no Brasil cursinho para residência, hoje em dia é muito comum, é, aqui tem os cursinhos para preparar os estudantes, os médicos estrangeiros. Então, eu fiz um desses cursos para entender o processo, e foi assim, através desse curso que eu fiz, que eu consegui me conectar com várias pessoas que estavam passando pelo mesmo processo, e eles me davam as dicas também. Então, foi assim que eu fui conseguindo. Quanto tempo Processo. que levou? Esse processo é um processo um pouco demorado, porque, e eu acho que depende um pouco de cada história, né? Porque se você tem que estudar e trabalhar, eu acho que demora mais, né? Ou se você tem filho pequeno, enfim, várias coisas assim podem, aumentar o tempo para você conseguir. No meu caso, do processo de validar o diploma e passar nas provas e aplicar para residência, foram 7 anos que Uau! para eu começar a voltar a trabalhar como médica E aqui. quantos anos você já tinha estudado no Brasil? Foram, eram 6 de faculdade, 4 de residência, 10 anos, mais o mestrado, então uns 12 anos, Uau, 12 anos no Brasil, chegou aqui mais 7 anos. mais 7 anos. Muita coragem. E o Mas que que te motivou, assim, a ah, persistir esses 7 anos para validar tudo aqui? eu acho que é o meu desejo mesmo de praticar a psiquiatria e a psiquiatria geriátrica. Eu descobri assim que eu não sabia fazer outra coisa. Eu falei assim, bom, então eu acho que eu não tenho outra opção a não ser fazer tudo isso. Eu não queria mexer com pesquisa, eu não queria, né, trabalhar com a área da saúde, mas que não fosse a medicina mesmo. Então eu Uhum. falei, bom, eu não tenho outra opção a não ser essa. Quando você terminou esses 7 anos, eles foram 7 anos em termos de residência e passar nas provas? Ou o que que aconteceu nesses 7 anos? Sim, foram, na verdade, 2 anos para eu passar nas provas, e porque assim, a validação, assim que você consegue validar o seu diploma eles chamam de Educational Commission for Foreign Medical Graduates. Eles basicamente reconhecem o seu diploma médico para você não ter que fazer outra faculdade de medicina. Uhum, Aí, quando você tem esse processo aprovado e tudo mais, é gerado um número de inscrição e você tem que, para que você possa fazer essas provas, que são divididas em steps. Step 1, Step 2 e Step 3. E essas provas, o Step 1 é a parte mais básica da medicina, o Step 2 é a parte mais clínica e o Step 3 também. Na minha época, o Step 2 era dividido em duas partes, mas com a pandemia eles tiraram essa prova, que era uma prova com atores. Quando você tem o resultado das provas, você tem que utilizar, fazer a sua inscrição num banco, na verdade ele chama ERAS, é um banco eletrônico para você poder aplicar para residência médica. Você põe que o seu diploma foi validado por esse órgão que eu falei, o ECFMG, uhum. você põe as suas notas que você passou nas provas, você põe o seu currículo, você põe as cartas de recomendação, e aí você começa o processo de aplicação, que é um processo nacional. Esse processo de aplicação demora mais ou menos assim, você aplica nesse banco geral que eu estou falando, né? Aplicar para residência, você começa a aplicar mais ou menos em setembro, você põe ali todas as suas informações, eles te chamam para as entrevistas,
e vai de setembro até fevereiro. Aí, em março, eles batem um martelo e fazem esse que eles chamam de Match Day, né? Onde que as universidades e estudantes de medicina, e no caso você já está aí considerado como um candidato também, competindo igual, e aí você é aprovado para ir para aquela universidade que você foi entrevistado, que você escolheu fazer, e se você passar, né? Então é um processo muito disputado, e Hum, aí você entra na residência só em julho do outro ano, na verdade, está bem demorado. E aí são 4 anos na psiquiatria, né? São 4 anos de residência e um de fellow, que é a subespecialidade. Por isso que demorou 7 anos. nossa, é bastante tempo. Durante essa residência, esses 4 anos, você é remunerada ou não? Sim, você é remunerado, você tem seguro médico, você recebe é um salário que dá para sobreviver, não é igual um salário de residente no Brasil, que você precisa de fazer plantão por fora, e você consegue sobreviver e ter o respaldo do hospital, da universidade que você está fazendo o seu treinamento. Uhum. Aí Uhum. depois que termina essa residência e a especialização, daí o hospital tem a opção de te contratar ou não? Como que funciona? Sim, aqui eu acho que eles valorizam muito essa questão assim, você recomenda o fulano, sabe? Que foi até uma coisa muito difícil para mim, porque assim, no Brasil eu estava acostumada assim, você faz prova, você passou, é assim, pronto, acabou. Aqui não é só isso, né? Aqui você precisa de um respaldo de colegas, e É o então quem indica, né, que a gente chama no Brasil, é o quem. exato, exato. E aí, assim, são cartas formais que você apresenta, que você precisa de fazer isso para o processo seletivo da residência também. Então, por exemplo, quem já está preparado, estudantes de medicina no Brasil que já tem esse propósito de vir para cá, eles já estão fazendo esses estágios aí antes de se formarem no Brasil, então eles já têm mais ou menos tudo encaminhado. No meu caso, eu tive que descobrir onde que eu podia fazer, aí você precisa mesmo de muito contato. E a tal coisa de você ter que se vender, mas não num mau termo, mas não Uhum. assim, de uma maneira ruim. É assim, você tem que falar, eu sou bom por causa disso, você vai gostar de mim por conta disso, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo. Por isso que Tem eu que acho que ser confiante nas suas habilidades, né? confiante, exato, exato. E esse processo eu acho que perpetua até depois que você forma, né, no programa de residência, para que você consiga ser empregado aqui. Mas geralmente você fica no lugar onde que você faz a residência. Eu não fiquei porque eu decidi vir para Dallas. Eu gostava muito do proposta do fellowship daqui, e na época também tinham outros fatores que, em relação à minha família, ao trabalho do meu marido, então nós decidimos vir para cá. Quando você começou a praticar aqui, fala um pouquinho da diferença entre praticar psiquiatria aqui versus a prática lá no Brasil. Então, essa transição para mim foi válido fazer residência, apesar de ter perdido, assim, né, entre aspas, os 7 anos, porque eu já praticava como psiquiatra no Brasil há 9 anos, mas, assim, eu acho que foi necessário para entender os trâmites legais de como você tem que atender um paciente aqui, e a parte da lei mesmo, assim, de como que você vai justificar uma internação compulsória para um paciente. Então, cada estado aqui é de um jeito. Então, foi muito importante para eu aprender isso, como abordar um paciente. É, eu acho que essa parte foi bem válido eu ter feito o treinamento aqui, me ajudou muito. Para praticar aqui, o que eu acho que mais me causa estranhamento é a parte da documentação, né?
muita documentação, Nem me fale. não é? É muita documentação e isso eu acho que até pode causar um burnout assim em alguns profissionais, né? E tem que ter muito cuidado, tento ficar muito assim atenta para fazer esse balanço na minha vida, né? Porque às vezes, ainda mais na área na nossa área da saúde mental, eu acho que a gente escreve mais mesmo, tem que documentar mais por essa questão da segurança. Então, essa parte que me causa estranhamento, então é um aprendizado para mim. Em questão, assim, remédios, assim, eu não consegui sentir muita diferença, não. Talvez o poder aquisitivo das pessoas poderem comprar outros remédios aqui, talvez essa parte, mas o SUS no Brasil com remédios mais caros, eu conseguia passar para os meus pacientes lá, sem muito problema, na época que eu exercia a profissão lá. Então, eu acho a questão de remuneração. Aqui eu acho que o profissional da área da saúde é bem mais bem remunerado, trabalha em menos lugares, então essa coisa de trabalhar em 5 lugares para você ter que ter um salário adequado. Então, o reconhecimento, né? Eu aprecio isso, assim, eu acho isso muito legal. Você não precisa de trabalhar em vários lugares, a não ser que você queira. Uhum. E em termos de desvantagem de praticar aqui, além da parte burocrática? Eu acho que a questão da língua, sabe, pega muito na parte da saúde mental. Quando você está vivendo um momento sensível, você está mais fragilizado, você poder falar na sua língua faz muita diferença. Assim, a gente é mais assim, afetuoso, né? Na verdade, tenho que assim, ficar de olho comigo, assim, no jeito que eu reajo a um paciente, porque eu era mais afetuosa, assim, o jeito que eu tratava os meus pacientes no Brasil. Eu sentia, assim, né, tinha uma troca, sabe? Uhum. Um É, calor humano, assim. exato. E aqui, assim, eu já tenho um receio, já tento entrar mais ou menos nessa coisa meio engessada, assim, que faz parte do processo, e para mim, já estou mais acostumada. Eu acho que essa é a desvantagem, né? De você atender um paciente, você não atender na sua língua, até mesmo quando eu estou atendendo, às vezes tem alguma palavra que eu não sei, e esse processo também do aprendizado, né? Mas eu já fiquei confortável de não sei, vamos tentar de outra forma. Acho que já virou. E os pacientes, quando tem né, essa transferência e você está mostrando uma segurança, eles entendem isso de uma forma bem tranquila, até porque tem vários profissionais de vários lugares do mundo aqui, né? Então, eu acho que isso daí, essa talvez seja uma desvantagem. Então, a questão da barreira da língua, a questão da parte burocrática mesmo, pega um pouco. Eu até tenho uma história curtinha que eu vou contar que aconteceu comigo quando eu me formei, e aí eu fui Uhum. fazer o meu estágio, minha residência, entre aspas, em Dallas. Uhum. E era na parte do sul de Dallas, onde recebia muitos imigrantes, né? Inclusive imigrantes que falam espanhol. A gente Uhum. pensa muito no México, mas tinha vários países da América Central. E eu me lembro que tinha uma necessidade muito grande de profissional bilíngue, inglês e espanhol, né? Não português. Mas porque a gente fala português e tá ali meio perto do espanhol, então a gente arranha um portunhol, né? E aí eles Uhum. falaram: Ah, Simone, você não quer começar a atender em espanhol? Eu falava, mas gente, como que eu vou fazer isso, né? E eu comecei, fui com a cara, a coragem, eu falava assim para os clientes, eu falava, olha, não é a minha primeira língua, né? Eu tô aprendendo, então, assim, eu te ajudo com o seu inglês, você me ajuda com o meu espanhol, e pouco a pouco a gente se entende. E eles ficavam tão felizes de ter alguém que pelo menos tentava, sabe, falar a língua deles e que entendia. E uma coisa muito legal que aconteceu, assim, é que
olhando para trás, sabe? Se você tivesse me falado, sei lá, 10 anos atrás, que eu ia vir para os Estados Unidos e ia atender em espanhol, eu ia ter dado risada, né? Eu não ia acreditar. Uhum, E assim, é interessante como que você falou, esse efeito, né? Você vai se abrindo para as coisas, você vai uhum, arriscando, saindo da sua zona de conforto. uhum. E pouco a pouco eu tive, assim, vários clientes em espanhol e aprendi muito com eles. Então foi bem gratificante essa experiência. Eu concordo. Nossa, eu acho assim muito legal essa questão da gente sair dessa zona de conforto e não ter vergonha de perguntar, né? Eu não sei essa resposta, não sei como que fala, não, mas você pode me explicar? Então, eu tive que fazer esse exercício mesmo, desde o processo da residência aqui. Eu acho que aprendi muita coisa mesmo, abrir espaço para esse calor humano, esse contato, essa coisa, né, que é necessária, né, no atendimento Sim. da área da saúde mental. Eu acho que isso faz muita diferença, acho que isso conta no nosso favor. Sim, inclusive esse é um dos motivos que eu decidi criar esse podcast e colocar junto essa comunidade de profissionais brasileiros trabalhando nos Estados Unidos, porque o Uhum, brasileiro que vem para cá quer conseguir passar, né, com um médico brasileiro ou com o seu profissional da saúde brasileiro, que uhum, tem esse diferencial aí na parte do relacionamento, né, de entender a cultura. uhum, Então, as pessoas que estão querendo trilhar esse caminho aí na área da medicina, né? uhum, O que que você recomenda para essas pessoas e quais foram algumas lições que você aprendeu nesse processo que seria importante eles uhum, saberem? uhum. Então, eu acho que o que eu recomendo é muita pesquisa hoje, essa questão da internet nos favorece demais, apesar de, às vezes, uma enxurrada de informações chegar assim, e a gente não saber ter o discernimento, o que que é a melhor informação, mas você consegue chegar lá. Tem grupos, no Facebook desse USMLE, que é a prova, e dali você já consegue fazer vários contatos. Eu acho que está disposto a perguntar como funciona, abrir o coração e saber que existem pessoas boas que vão te ajudar, mas não ter vergonha de perguntar, sabe? Assim mesmo. Essa foi assim uma grande lição que eu tive. E eu acho que ter certeza daquilo que você quer, né? Porque também tem muito profissional que vem para cá e que é médico no Brasil que não está disposto a passar por esse processo por N motivos. Tem gente que vive muito bem sem ter que fazer esse processo e trabalha em outras áreas da saúde, com a pesquisa, com a indústria farmacêutica, consegue atuar na área da saúde de uma outra forma e se sente feliz e toma isso como um trabalho gratificante e tá tudo certo, né? Segue a vida. Então, assim, eu acho que é importante, antes de entrar nesse processo, saber exatamente o que que você quer. No meu caso, eu sabia que eu não ia ficar feliz se eu não fizesse, não passasse por esse processo. Então, eu decidi encarar. E tem muita gente que faz isso, você se surpreende. Tem muita gente Uhum, que faz. uhum. Uhum, É, e a questão do tempo também, às vezes a pessoa pensa, nossa, tal, 7 anos é muito tempo, mas passa muito rápido, né? Por uhum. exemplo, quanto tempo você já está praticando depois que passaram esses 7 anos? Tem 7 anos, exato. Uau, tá vendo? Então, se não tivesse feito, o tempo teria passado do mesmo jeito, né? Exato. Então, tem 7 anos, eu estou muito feliz, eu gosto da área que eu atuo, eu acho que, assim, olhando agora para um outro viés, eu, assim, sou muito feliz, não me arrependi de ter feito o que eu fiz, de ter perdido, entre aspas, aí de novo, anos de vida, contatos com a família, com os amigos. Eu posso dizer que eu estou realizada na minha profissão, e que é a parte da psiquiatria geriátrica, né? A parte da educação também, porque esse processo todo criou uma coisa dentro de mim que não era isso o meu desejo quando eu trabalhava no Brasil, da educação. Mas Hum, aqui, por ser um ambiente acadêmico, eles esperam isso de você, e aí você
também começa a se doar, e aí o envolvimento com os estudantes te fazem pensar as perguntas, assim, não, eu tenho que aprender isso, não sei a resposta, e aí vai. Se você cria uma relação, e hoje em dia eu tenho pessoas eu treinei que trabalham comigo, é muito gratificante, é muito legal. Se te falassem há, sei lá, 15, 20 anos atrás que você estaria ensinando residentes nos Estados Unidos, você acreditaria? Jamais, jamais, como diz a minha mãe, já não pensava. Eu tenho até uma história pequenininha, mas engraçada. Eu trabalhava num posto de saúde em Belo Horizonte e eu tinha um estudante de medicina na época, cheio de livros para fazer essas provas, e eu olhava para aquilo e falava: Meu Deus do céu, eu nunca vou fazer isso, eu não quero fazer plantão de novo. Então, assim, é outra lição, nunca diga nunca, né? Porque você não sabe como que as coisas vão acontecer na sua vida. Pois é. E falando também um pouco da sua especialidade, você pode contar um pouquinho sobre por que que você escolheu a área da geriatria e como que é a sua prática atendendo essa população? Eu escolhi fazer a psiquiatria geriátrica porque eu fiquei muito marcada por um paciente que eu atendi no Brasil, uma família, e aquilo é uma história muito triste, mas assim que eu aprendi muito, me ensinou bastante. E aí, com isso, eu comecei a trabalhar com esse grupo de pesquisa em São Paulo, que enfatizava no transtorno cognitivo e tudo mais. Você vai aprendendo, você vai fazendo contatos, aí o negócio vai tomando uma proporção, assim, na hora que você vê, você já está super envolvido, né? Quando eu resolvi fazer a psiquiatria geriátrica aqui, foi a mesma coisa, eu já sabia que eu ia fazer a psiquiatria geriátrica, então, quando a minha formação de residência aqui, muitos estágios que eu fiz, como os meus professores já sabiam da minha trajetória, foram muito voltados para a parte da geriatria. E eu adoro trabalhar com idoso, eu acho muito interessante, você aprende muito, porque é uma parte da nossa história que nós tememos, assim, de alguma forma, mas que também tem muita coisa legal se tiver uma qualidade de vida, né? A pessoa souber fazer esse balanço, tem um envelhecimento com qualidade. É muito interessante a pessoa ter a sabedoria, ter o recurso e poder viver assim a vida, olhar a vida de uma outra forma. E o adoecer também, né? Um cuidado bem diferente. E eu me sinto confortável nessa área e gosto também muito de ajudar as famílias que tratam dos seus parentes assim com a demência, porque a gente pensa na demência como um problema de memória somente, não é, né? Aí que entra a psiquiatria geriátrica, que vem a depressão, vem a ansiedade, os pacientes ficam agitados, têm sintomas psicóticos, agressivos. Isso causa um grande transtorno à família, né? Gera várias consequências que vêm, né, com esses problemas psiquiátricos. Então, eu gosto muito dessa parte de educação e é com isso que eu foco, enfatizo com os residentes que eu trabalho. E o que que você diria para uma família que está começando a notar e que um ente querido está tendo esses sinais de demência ou esse declínio cognitivo, né? Como ajudar essa pessoa? Claro, é muito importante, eu acho que aqui no caso, conversar com o primary care physician e o médico de família, ele consegue fazer uma triagem para mandar ou para a clínica de neurologia, né, que tem muita clínica de neurologia que foca na memória, né, em demência. E se às vezes as famílias pensam que o paciente está deprimido porque tem a apatia, né, que começa, então muitos pacientes chegam até o psiquiatra com a apatia e aí você vai investigar, não é a depressão mesmo, essa apatia proveniente do transtorno cognitivo. Então, a gente trabalha muito em conjunto com os neurologistas, né? Mas, assim, a parte psiquiátrica, porque eles vêm até a nós, é porque eles estão deprimidos, ansiosos, isso cria muita angústia para o paciente, né? Nos sintomas iniciais, o que que vai acontecer comigo? Então, eu diria para uma família sempre
que tiver alguma suspeita de depressão ou confusão mental, sempre conversar com um médico da família para que esse encaminhamento seja feito. Ou para neurologia, né, para essas clínicas de memória, ou Uhum. para psiquiatria geriátrica. Ai, tô adorando a nossa conversa. Sei que tem muito mais que você pode compartilhar com a gente, mas nosso tempo está acabando. Então, eu queria te agradecer por compartilhar a sua jornada, o seu conhecimento e por todo o trabalho que você faz para ajudar as pessoas. Muito obrigada, foi um prazer. E eu acho que projetos como esses assim só tem a somar, assim, porque a gente sempre precisa, são as conexões, né, que eu venho falando, que eu acho que isso ajuda muito a nós e aos outros profissionais da saúde que mudarão para cá ou que vivem aqui.